paz e bem, Maurício. Bom, muita gente chegando, sejam todos e todas muito bem-vindos para essa nossa roda de conversa. Aqui, ó, José Luiz Almeida, de São Vicente, Praia de Tararé, São Paulo. Puxa, morei aí perto. Bom dia, Mauro Lopes e toda a audiência do Giro das 11 e TV 247. Sintam-se todos e todas muito bem chegados para esse nosso Giro das 11. Então, um dos principais, ou o fio que amarra nossa conversa hoje, está aqui. Foi nossa manchete já tarde da noite de ontem. Não, desculpa. Já ia abrir a manchete errada. Vou falar dessa manchete que já é uma reação à manchete. Foi nossa manchete tarde da noite ontem já, eu mesmo me encarreguei de preparar, que é o confronto dos militares com o Gilmar Mendes. Deixa eu colocar na tela aqui. Deixa eu colocar na tela, gostei. Está aqui. É a reação da cúpula militar às manifestações do Gilmar Mendes. Então, deixa eu contar para vocês, para quem não acompanhou neste fim de semana e aí poder se integrar aqui ao nosso debate. O que aconteceu? No sábado, numa live, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, todo mundo sabe, né? Tucano de 4 costados, teve um papel decisivo na derrubada de Dilma Rousseff. Foi dele aquela decisão decisão ilegal, né? Uma decisão inconstitucional, o fato de ser ministro do Supremo o desculpa por decisões que não respeitam a Constituição. Ele vetou a posse de Lula como ministro-chefe do Gabinete Civil de Dilma Rousseff, que com certeza teria derrotado o golpe de Estado. Então, Gilmar Mendes pode ser acusado de tudo, mas de esquerda esse cara não é. Esse Gilmar Mendes não é. Apesar de ter tido boas relações com Lula durante o tempo em que Lula foi presidente da República. Relações, inclusive, de âmbito familiar. As mulheres de ambos, né, Dona Marisa e a esposa de Gilmar Mendes, foram muito amigas no tempo lá do casal Lula, do casal Silva, lá em Brasília. Pois bem, Gilmar Mendes tem assumido uma posição crescentemente crítica em relação ao governo Bolsonaro. Ele, ao lado de Alexandre de Moraes, são os dois líderes da confrontação com o governo Bolsonaro no Supremo. No sábado, nós transmitimos aqui pela Pós TV 247, numa live, foi transmitida ao vivo, Gilmar Mendes disse o seguinte, disse que o exército brasileiro está se associando a um genocídio. Por quê? Por conta da verdadeira intervenção militar no Ministério da Saúde e pelas mortes, né, pelas milhares e milhares, são mais de 70 mil mortes já acontecidas no país. Essa fala dele, realmente forte, mas absolutamente precisa, causou desconforto e provocou uma reação dos militares. Deixa eu tirar a matéria aqui, acho que todo mundo já viu, né? Deixa eu tirar a nossa reportagem. Pronto, fica melhor. Provocou reação da cúpula militar. Houve uma nota no sábado, no próprio sábado, uma nota assinada pelo ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e os comandantes das 3 forças, o Edson Pujol, do Exército, ele que estava na foto, que está na foto da nossa reportagem, ao lado do Mendes, do Gilmar Mendes, o Wilkes Barbosa, da Marinha, e o Antônio Carlos Moretti, da Aeronáutica, soltaram uma nota em defesa do papel das Forças Armadas na questão do coronavírus. Ponto. No domingo de manhã, a reação militar à fala do Gilmar Mendes continuou muito intensa. E os chefes militares redigiram a segunda nota, porque essa primeira nota nem falava do Gilmar Mendes, nem falava do ataque, era apenas uma nota defensiva das Forças Armadas. No domingo de manhã, a indignação militar continuava e eles resolveram soltar uma segunda nota, já bem mais agressiva, com ataques diretos ao Gilmar Mendes. Pois o Gilmar, sabedor dessa reação, não recuou e, ao contrário, soltou no começo da noite do domingo 2 twitters, um deles dizendo claramente o seguinte: existe uma ocupação militar do Ministério da Saúde e esta ocupação militar precisa acabar para o bem do país e das próprias Forças Armadas. Militares, o grau de indignação dos militares, de revolta dos militares, aumentou ainda mais, mas a nota
que poderia levar a uma crise institucional grave, por enquanto está na gaveta. Não foi tornada pública essa nota mais agressiva dos militares, e eles, por diversas vias, fizeram chegar ao Supremo e à cúpula do Judiciário a inconformidade deles com a fala do Gilmar Mendes. Vamos combinar o seguinte, né? Gilmar tem razão. O Gilmar tem razão. É inconcebível que o país esteja 2 meses sem ministro da Saúde, com um militar que não entende nada de saúde, que foi apresentado ao país como um especialista em logística, e que isso seria um papel fundamental na gestão da crise, que sequer sabe onde fica a linha do Equador, uma vergonha, né? Um negócio, um vexame global, internacional do país, e a situação perdura. O Gilmar, acho que até tentou defender as Forças Armadas dessas. A Tereza Cruvinel de manhã falou: haverá muitas ações de reparação contra as milhares de mortes, e os militares estão comprometidos até o fio do cabelo com isso. Está aqui. Chegou. Vilma Reis, maravilhosa, bom dia. Como está você? Salve, salve! Bom dia, tudo bom, Mauro? A gente está aqui na resistência, né? Estamos no front. Eu estou bem. Estamos no front. Como está você aí na Bahia? A gente está aqui. Foi um final de semana intenso, com muitas discussões, muitas batalhas, mas essa é uma semana de celebração à memória de Luísa Bairros, nossa querida Luísa Bairros, uma das mulheres fundadoras do MNU, Movimento Negro Unificado no Brasil. Ela partiu dia 12 de julho de 2016, depois de cumprir de forma fantástica muitas tarefas políticas no Brasil. Né? No dia 11, o MNU Nacional fez uma importante homenagem a Luísa Bairros, e ontem o Ileaê, né, fez aquela live monumental, e à noite histórica em que Hilton Cobra, nosso maravilhoso cobrinha da CIA dos Comuns, fazendo o espetáculo pela primeira vez em transmissão online para o mundo, Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, ontem em homenagem a Luísa Bairros. Foi fantástico, foi demais, foi incrível, mas foi uma semana de grandes desafios, né, Mauro? Estou colocando então, aqui, viu, a imagem da Luísa Bairros. Você! Daqui, para quem não sabe, talvez muitas pessoas aqui da nossa comunidade não saibam, Luísa Bairros, ela foi ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil durante o governo Dilma, de 2011 a 2014. E nós temos uma pessoa aqui do Giro, que foi subsecretária dela, que é a Silvania Euclênio, que teve também um papel fundamental. Isso, Silvania comandou a homenagem desculpa, Silvani comandou a homenagem no sábado, junto com outras mulheres do MNU Nacional, no Africanamente, né, no canal que elas criaram. É fantástico, foi emocionante ver o Brasil inteiro ali se manifestando. Né? Então, Luísa, essa mulher monumental, e que ela realmente conduziu revoluções. Morreu jovem, com 63 anos, de câncer, e, de fato, é uma heroína do povo brasileiro. E a gente tem visto, a Silvania Euclênio, ela está toda sexta-feira aqui com a gente, Vilma, no Giro das 11. Ela, como uma discípula da Luísa, nossa, como deve ter sido um lugar de formação da liderança preta brasileira ali, o ministério sob o comando da Luísa Bairros. Realmente muito forte, assim, muito forte mesmo. Tá bom.
Legal, eu vou trazer aqui, pera lá, eu estou vendo que a Patrícia Valim está aqui. Chega mais, Patrícia Valim, bom dia. Olá, bom dia, Vilma, bom dia, Mauro, bom dia, comunidade 247. É um prazer estar aqui de volta nessa segunda-feira. Como vocês estão? Muito bem, graças a Deus, muito bem chegada, Patrícia. Obrigada. Deixa eu te colocar um tema aí que você está chegando agora, já vou te esquentando e aí queria ouvir também, Vilma, sobre isso, mas vou começar por você, que é essa questão que polarizou o fim de semana. Né? O Gilmar Mendes foi para cima dos, como a gente chamava, no passado a gente chamava essa turma de milicos, né? Dos militares, né? Foi para cima dos militares, acusando o exército brasileiro de ser parceiro no genocídio que está sendo cometido pelo governo Bolsonaro. No domingo ele foi ainda mais incisivo, ele nomeou claramente, né? Disse que há uma ocupação militar do Ministério da Saúde, que isso precisa acabar e precisa acabar já. E houve uma reação forte aí dos comandos militares, soltaram uma nota genérica no sábado, parece que tem uma outra nota duríssima deles pronta. Enfim, o clima está quente em Brasília. Queria ouvir tua avaliação sobre esse episódio, Patrícia. Bom, o Gilmar Mendes, ele tem se colocado, né, desde o 1º de janeiro de 2019, eu acho que parte do Supremo, acho não, né, tem dado mostras públicas de algum tipo de... Começa muito timidamente a um tipo de oposição ao bolsonarismo, e isso começa a ficar muito forte à medida que o bolsonarismo vai também escancarando, né, esse seu projeto de estado de exceção, estado genocida, estado suicida, e isso vai ficando cada vez mais forte, e isso se acirra com o ministro Alexandre de Moraes, né? Mas o Gilmar Mendes, é bom lembrar que ele sempre, né, desde da votação sobre o julgamento em segunda instância, né, que resultou na liberdade justíssima do ex-presidente Lula, ele tem se colocado num lugar bastante interessante em defesa da democracia, do Estado republicano, do chamado Estado republicano de direito, né, que mesmo, né, com esse nome é um Estado responsável pelo genocídio de tanta gente. É uma outra discussão. O fato é que nesse final de semana ele se coloca muito duramente, né, e acertadamente, no meu ponto de vista, chamando a atenção para aquilo que vários setores da sociedade civil têm chamado a atenção do baixo nível dessa turma que se alia à sustentação ao bolsonarismo, essa turma de militares, né, muito despreparados, muito mal formados, e que, né, à medida que eles estão ocupando vários escalões do governo, sobretudo os ministérios, como esse da saúde, que nesse momento é o principal, e não tem feito nada, e tem, né, ficado ocupando interinamente, porque não é nem o nomeado, né, da pasta oficialmente nomeado, e não tem tomado nenhum tipo de medida, né, para barrar quase 1.500 mortes diárias, oscilando entre 1.300, tem dia que é mais, tem dia que é menos, e já passamos, né, o número de 70 mil mortes até agora, né, óbitos até agora da Covid, em razão da Covid-19, o Gilmar Mendes está coberto de razão. Agora, ele, com essa atitude de escancarar, explicitar essa crítica muito dura, tá certo? Ele vai para o enfrentamento, ele está chamando para o STF esse enfrentamento, né? Me parece isso claro, de que o STF resolveu não ficar brincando, não ficar esperando mais do que já esperou, é bom que se diga, né? Aquela frase histórica do Jucá com o STF, contudo, já não está mais nesse momento. O STF parece não, né? Está dando sinais claros de que já está num outro lugar e de que vai, de fato, então, combater a política genocida do governo Jair Bolsonaro, que resolve, inclusive, né, vir a público e dizer que foi contaminado pela Covid-19. Quer dizer, e essa manifestação dele, nada, também é a mesma coisa, porque isso não serve, isso apenas serviu para que ele recrudescesse a propaganda do uso sem nenhum tipo de comprovação, aliás, o contrário da tal da cloroquina, né, cujo representante maior no Brasil é um empresário amigo dele, então ele se coloca nesse lugar de propaganda. Quando o Exército ele não toma a frente dessa situação, não estou pedindo intervenção do Exército, mas quando ele se
se coloca nesse lugar subalterno ao bolsonarismo, um lugar tão rebaixado, né, daquilo que historicamente se conhece, né, das Forças Armadas, pelo grau de elaboração nacionalista, ao menos nacionalista, apesar de todas as violências cometidas ao longo da história e de vários, né, golpes, é um negócio muito humilhante, muito reduzido, muito rebaixado do ponto de vista, né, das próprias forças militares, né, entre eles. Não há hegemonia entre eles, a gente sabe disso. Né? O Exército não é um bloco fechado. As Forças Armadas não são bloco, né, não é um bloco único. Mas o bloco que adere, né, a turma que está dando base de sustentação ao bolsonarismo é muito rebaixada. Né? É o mesmo sujeito que diz que o Nordeste se alinha ao número de infectados da América do Norte. Quer dizer, é um despreparo político, geopolítico, econômico, enfim, em todas as áreas. É muito aquém daquilo que a gente imagina, né? Daquilo que a gente lê historicamente, né? Que a gente sabe das atas, né? Enfim. Legal. Eu, sinceramente, não tenho esse olhar tão generoso para as Forças Armadas brasileiras ao longo da história, não. Não é generoso. Da República, mas tá bom, a gente pode conversar sobre isso melhor. Não, só uma coisa, não é generoso, é histórico, né? Há uma formação, você tem uma turma bem formada, né? Altamente violenta, enfim, com todas as críticas que a gente vem a fazer, até posso fazer e tem que fazer, às Forças Armadas, mas nesse momento, até isso não está rolando, né? É isso. O funcionalismo tem diluído até isso, né? Tá certo, não, tá certo. Do ponto de vista da preparação, sim. Esse governo é o governo do apogeu da ignorância, né? Vilma Reis, querida, queria ter um olhar para essa crise aí entre Gilmar, as Forças Armadas, e também esse olhar, né? A palavra do Gilmar para o Exército, né? Genocida, é muito forte, muito contundente, né? Olha, Mauro, Patrícia Valim, eu primeiro agradecer por nós estarmos aqui pautando as Forças Armadas brasileiras. Pera. Sempre. Não, pera. Esqueci de falar, gente querida, pera. É a primeira. Vilma Reis agora é integrante do Conselho do 247. Muito bom. Esqueci, vamos celebrar, gente. Vilma Reis foi convidada e aceitou integrar o Conselho Editorial do 247, já desde a semana passada. Então, ela, ao lado da Carol Proner, ao lado do ministro... eu falei ministro Gilmar Mendes, fiquei com ele na cabeça, mas é evidente, nosso ministro das Relações Exteriores, me ajudem, meninas, o... Celso Amorim, claro, Celso Amorim, Brester Pereira, Aloysio Mercadante, um monte de gente. Você, Gisele... mas tudo bem. Mas, olha, para nós foi uma grande alegria, uma honra muito grande. Leonardo Atushi, que é o responsável pelo convite, ele que é o arquiteto do conselho, estava muito feliz com a tua aceitação, Vilma. É a primeira mulher negra que adentra para o conselho, que não seja a última, que seja apenas a primeira mesmo, né, que a gente povoou esse conselho de mulheres negras, líderes do povo brasileiro, mas há uma enorme alegria. Vilma foi saudada com grande entusiasmo pelos demais membros. Muito bom, Vilma. Obrigado, viu, Vilma? Obrigado mesmo. Muito bom, parabéns, Vilma, merecidíssimo, lugar de direito, né, Mauro? Muito bom. Eu agradeço pelo trabalho de ombudsman que o Mauro Lopes tem feito, né, Patrícia? E agradeço a Patrícia, que é uma militante de esquerda com olhar e uma ação política disciplinada para ver o que está acontecendo também pelo Brasil. A ação de luta por democracia passa por esse exercício que o 247 está fazendo. Nós, da Coalizão Negra por Direitos, temos dito, estampamos em 2 páginas de 2 jornais da mídia comercial, que enquanto houver racismo, não haverá democracia, e esse exercício político para dentro, ele é fundamental. Então, esse nosso ombudsman,
né? E a gente fica muito feliz que isso é importante. Obrigada pela acolhida política posicionada, porque 247 está fazendo escola. A gente, não é fácil você fazer uma mídia de enfrentamento no Brasil, né? Não é fácil. Então, e Patrícia, eu vou me botar aí no métier das historiadoras. Ei, bem-vinda. As sociólogas já gostam de se meter com as historiadoras. Mas bom. eu queria retomar... Fale dos milicos. É isso, eu queria retomar uma discussão que Patrícia colocou aqui há um tempo atrás, a gente não teve como desenvolver, que tem a ver com a tentativa de revisão da história pelos militares. Né? E essa tentativa de fazer revisão da história, de mudar fatos que eles discordam, imagine, né? Eles discordam de uma posição e eles querem fazer a revisão histórica para posicionar, inclusive com muita violência e virulência, violência institucional, eles estão tentando construir essa narrativa por dentro do MEC, o que é realmente temerário, né? É muito grave essa tentativa de revisão da história, e esse é o momento de derrocada daqueles que negaram a política via a 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Aqueles que tentaram montar esse horror chamado República de Curitiba, eles estão em franca derrocada política, e neste momento o nosso olhar, e o 247 fez isso com maestria, nossa posição em relação ao STF é como Patrícia colocou, né? Neles, em Curitiba, nós não confiamos. Então, se eles dizem que in Fuchs we trust, né? Nós reposicionamos eles aqui politicamente para dizer, né, na ação política que vocês criminalizaram a política, porque foi isso que o Dallagnol e o Moro, junto com todos que eles lideravam, fizeram com a política. Criminalizaram a política, destruíram a indústria brasileira, né? Porque eles não iam nas pessoas, inclusive porque era o desenho do FBI, agora está revelado, né? Era o desenho de quebrar o Brasil para a gente não concluir tarefas políticas internacionais fundamentais, como os BRICS, né? Como derrubar patentes farmacêuticas no mundo e produzir remédio num outro lugar do mundo. A posição do próprio Obama de falar no Clube dos Sete e falar em Davos de que Lula is the best one, ele é o cara, he's the guy, né? Ele é o cara, isso aguçou eles. O Edward Snowden já tinha alertado o mundo sobre o que estava acontecendo, né? O debate político intenso, o tipo de agressão que eles arquitetaram contra o governo de Dilma Rousseff e a espionagem permanente sobre a ação da Petrobras, né? E olhe que nós, que estamos num campo político mais à esquerda e pensando nas plataformas internacionais de desenvolvimento, nós temos uma posição em relação aos combustíveis fósseis, nós pensamos numa outra matriz de desenvolvimento. Exatamente. Como diz Sônia Guajajara, nós estamos interessadas em envolvimento, portanto, a gente quer promover o bem viver, e nós temos um projeto, nós da esquerda, nós temos um projeto de desenvolvimento para o país, e que não passa por uma posição de joelhos, uma posição entreguista de um exército que, numa democracia, efetivamente estaria cumprindo a sua tarefa de proteger a nação. Exatamente. E não virar as armas para a nação, principalmente quando permite o desgoverno a partir do Ministério da Saúde,
que ali está a mostra da incompetência, porque eles estão fora do lugar. Né? Então, a gente está aqui discutindo política potente, daqui do alto. Né? Então, nós não permitimos a revisão da história, não é por uma birra de esquerda, é porque na história não tem si. Né? E eu gostaria que Patrícia entrasse aí firmemente nessa discussão. Né? Obviamente que a gente, olhando para o avanço da neurociência, nós sabemos que quando falta um braço, né, quando a pessoa tem uma amputação, você já tem alargamentos de entendimento que faz com que a gente compreenda por que a pessoa continua sentindo a dor. Eu quero pegar essa contribuição da neurociência para pensar os militares brasileiros. Eles tiveram a chance, desde 1932, em São Paulo, né? Com a escola que pariu, e com a escola que pariu tantos do diálogo com Carlos Prestes ao diálogo com Carlos Lamarca, eles tinham a chance de ser outra coisa, mas eles são entreguistas. Quando a gente pensa nas obras dos anos 70, da Ponte Rio-Niterói, do endividamento do Brasil com Transamazônica, nós sabemos que eles não têm competência e não é o lugar deles. Numa nação democrática, os militares se posicionarem na gestão pública, sair da sua função militar e vir para esse campo. Então, a gente está discutindo política em alta aqui. Aqui nós estamos debatendo um projeto de nação e aqui estamos nos colocando como intérpretes da nação brasileira e do erro o erro histórico dos militares no Brasil. Eles estão fora do lugar, nesse momento, fora do espaço que deveria ser atribuição deles. Então, esse é o debate de nossas vidas e nós não vamos recuar, não permitiremos essa tentativa nefasta de revisão da história. A história não tem si. A história você segue e você disputa narrativas, mas os militares estão devidamente equivocados e com os instrumentos institucionais da República Brasileira, que nós sabemos que eles estão equivocados, e com os erros históricos deles. Patrícia, a Vilma convidou você para continuar a conversa. Vai lá. Vilma, maravilhosa, né? Só uma questão que super concordo com Vilma. A Lava Jato, Vilma e Mauro, né, e comunidade, criminaliza a política, ela criminaliza o exercício político da classe trabalhadora e dos pobres e dos setores das classes baixas. Porque quando ela nega a política, ela se articula, ao tempo em que ela criminaliza o exercício, então, do Partido dos Trabalhadores, que é um partido específico que estava na linha de frente dessa criminalização, em razão dos projetos dos BRICS, enfim, de uma série de questões que a gente sabe, né? Sobretudo a diminuição do Brasil, chamado Brasil Profundo, quer dizer, o Estado chegando aqui no Nordeste, o Estado se colocando, né, dando a linha política, então, da democratização do acesso à graduação, do ensino público de qualidade, enfim, tudo isso que a gente acompanhou, ainda que tenhamos críticas, ou as pessoas tenham críticas, mas, enfim, isso é fato, é inegável, está dado, é um dado, né? E é isso que a Vilma fala, não existe ser, não existe história contrafactual, o que poderia ter sido, não, existe o que a gente obviamente que, né, a maneira como eu conto a história diz respeito ao lugar que eu ocupo no mundo, né, as minhas, né, as condições, né, aquilo que me define como sujeito, né, na história, assim como Vilma, assim como qualquer pessoa. Agora, negar que isso aconteceu não existe, né, e não existe o que poderia ter acontecido. Então, essa criminalização se dá para um setor específico quando faz política. Não por acaso, o Lula é constantemente desqualificado na imprensa brasileira, né, na mainstream, como bêbado, como louco, cachaceiro. Isso tem história. Os homens da Conjuração Baiana, Vilma conhece muito bem, da Revolta dos Búzios, foram mortos e enforcados, não foram os primeiros, né? Foram enforcados e esquartejados, tiveram seus corpos esquartejados
numa praça chamada Piedade, porque a história do Brasil também não é fácil, né? Não é para iniciantes, nem para especialistas, às vezes é difícil para especialistas, porque fizeram política reivindicando espaço e reivindicando protagonismo nessa sociedade, reivindicando condições melhores. Tudo isso que a gente vê praticamente cumprido, né, como promessa a ser cumprida durante o governo do Partido dos Trabalhadores, e que, não por acaso, né, essa turma da Lava Jato se articula com o FBI, com um setor específico dos Estados Unidos, que também, é bom que se diga, protagonizou o Tex Obama. O Obama também sofreu tentativa de não sei quantos golpes nos Estados Unidos, essa turma também, canalhas, são canalhas, né, golpistas, canalhas. Mas o fato as Forças Armadas, quando o Gilmar Mendes acertadamente os qualifica de genocídio, tá certo? É que eles são cúmplices, estão dando sustentação para esse governo que tem matado, para além daquilo que já matou antes da epidemia, tá certo? Com as reformas e com a política do Paulo Guedes, tá certo? E que não veja, isso, só para concluir, para depois chamar atenção para outro aspecto, vem matando diariamente em proporções jamais vistas, numa escala jamais vista. Agora, o que eu quero chamar atenção, e que Vilma fala acertadamentíssima, né, é o fato de que essa turma de militares, eles estão agindo dessa maneira tão rebaixado, porque a gente tem um setor da classe dominante, você tem uma classe dominante brasileira que topa, que chancela esse tipo de política. Como chancelou as ações altamente violentas em todos os golpes nos quais as Forças Armadas estão envolvidas. 64, 68, o AI-5, não foi algo que veio isoladamente das Forças Armadas. A gente já tem, nas comissões de verdade, uma série de trabalhos de historiadores, sociólogos, né, de cientistas das humanidades, mostrando como a quantidade de empresários que financiou, os caras financiaram as ações de terrorismo de Estado, que é o que essa turma faz, tá certo? Fez, né? Agora, isso não muda. Eu estou falando o seguinte: esse setor rebaixadíssimo das Forças Armadas tem agido como tem agido, não é apenas por obra e graça do senhor Jair Messias Bolsonaro. É por obra e graça do senhor Jair Messias Bolsonaro, porque ele está sustentado ainda, né, pelo conjunto da classe dominante que aposta na política genocida do paulo-guedismo. Certo? É isso. É uma classe dominante que também é rebaixadíssima. É uma classe dominante que quer superlucrar de manhã e baixar suas portas na hora do almoço. É uma classe dominante que é apartada das relações de trabalho. É uma classe dominante que quer o superlucro desde do primeiro agrupamento de homens e mulheres escravizados em África e que foram trazidos à força aqui para a Bahia, na época, a capitania da Bahia. Tem um universo, um modus operandi, né, de superlucrar sem trabalhar. Tá certo? É isso. É uma classe dominante parasitária, absolutamente parasitária e absolutamente fora daquilo que se chama de vocação histórica dessa classe dominante. É esse setor rebaixado do Exército, ele está absolutamente afinado com esse setor. Ele não está fora, ele está fora, e viu muito bem, chama atenção, para aquilo que historicamente a gente conhece como elaboração das Forças Armadas, tá certo? As Forças Armadas não é um grupo hegemônico, não é só esse grupo rebaixado. Né? Você tem tensões dentro das Forças e grandes. As Forças Armadas também pariram muito, né? Dali sai muito, como é que chama? Muitas ações democráticas e de esquerda, tá certo? De esquerda no sentido de um mundo desigual, sem desigualdade, um mundo com mais igualdade. Agora, esse grupo especial, ele é absolutamente a imagem e semelhança da classe dominante que sustenta ainda o bolsonarismo. E o STF, quando o Gilmar, só para acabar, desculpa, Mauro, quando o Gilmar Mendes nos chama, né, chama esse grupo de genocida, está também chamando esse setor da classe dominante de genocida. E que precisam responder pelo presente e pelo futuro, historicamente, pelo que estão fazendo.
a reação das Forças Armadas, né, como força à usurpação, tem sido basicamente o seguinte: eles chegam lá para o general Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário de governo, e falam: ó, tem que ir para a reserva, tem que sair da ativa. Aparentemente estão fazendo a mesma coisa com o Pazuello, com o general Pazuello, ó, tem que sair da ativa e ir para a reserva. Eles acham que o país interpreta isso como um desligamento desses generais das Forças Armadas. O país não interpreta assim. E eles continuam com todos os vínculos com as Forças Armadas. Deixa eu ler os superchats aqui, e aí eu queria voltar com uma questão para vocês duas. A Artemísia Santiago: militares querem entrar na política, mas não querem críticas. Essa é uma dificuldade, né? As Forças Armadas são forças armadas, né? O Estado brasileiro dá a um agrupamento o poder único de ter armas para poder defender o país. Aí eles entram para a política, eles começam a ter partido, e aí eles não querem crítica, eles têm arma, ninguém pode criticar. Enfim, foi o que mais ou menos o Flávio Dino falou ontem à noite, através de um Twitter, dizendo isso. As Forças Armadas existem para defender o Estado, a nação, e não para defender um grupo político, ainda mais um grupo político de extrema-direita. Carlos Alberto Veloso Lopes: bom dia. Quem está no comando são os militares. Não querem responder, só usufruir? E aí a Vilma fez, e a Patrícia, a referência. Essas são hoje já milhares de militares que estão enquistados, seus militares, esposas, filhos, parentes enquistados no aparelho do Estado. Carlos Alberto Veloso Lopes: Argentina, Chile e Paraguai julgaram os militares. Como o Brasil não julgou, o Tribunal de Haia quis julgar, mas o governo alegou perdão constitucional, a anistia. Isso é importante. Dessa vez, sem perdão, os índios estão sendo dizimados. Canalhas. Vilma. A Vilma tem um negócio que é o seguinte: eu e a Patrícia, a gente comenta, né? A Patrícia diz que a Vilma é uma grande orixá. Eu faço uma pergunta para a Vilma, e estou achando que ela vai responder a pergunta. Não, ela responde. Só que antes, ela dá para nós, ela pega a lente, abre, dá um contexto absurdamente macro para depois voltar e fazer a resposta. Bom, Patrícia Valim devolveu para você, Vilma, diga. Ainda sobre esse tema. Eu quero tratar de outro tema, mas daqui a pouco eu ainda queria mais uma rodada de vocês duas sobre isso. Patrícia sabe, isso aí é defeito de socióloga. Né? A gente vai assim no mar para voltar. Né? Aí alguém estava aqui perguntando: caramba, o que é que você acha de João Reis? Né? Ele é monumental, né, Patrícia? Mas eu queria voltar aqui e dizer o seguinte: é fantástico estar aqui na bancada, a gente poder conversar sobre o Brasil, né, sem amarras. Né? A gente e pensar nessa questão, né? E você trouxe a questão dos militares, eu acrescentaria os membros do judiciário. Quando você enfrenta alguém do sistema de justiça, ele pensa que o sistema de justiça é dele, né? E toda a questão privatista, patrimonialista, ela se revela. Ela aparece, o cara quer se vingar e não responder pelo erro. Só para você ter uma ideia, Vilma, foi nossa manchete agora há pouco, que acho que tem muito a ver com essa dinâmica militar também, que é a se encostar no Estado. Foi nossa manchete, o negócio é inacreditável. O teto constitucional é R$39 mil, que é muito. Imagina, alguém receber de salário R$39 mil. Nem Vilma, nem eu, nós estamos. Mas nós não estamos longe, nós estamos a léguas de distância disso. R$39 mil. Pois foi identificado na folha de pagamento do Judiciário que desde 2017 até abril desse ano foram feitos 13.595 pagamentos de proventos mensais de salários acima de R$100 mil. Acima de R$100 mil. Muitos deles acima de R$200 mil. Uma situação que acontece com os militares hoje. Né? Então, a gente começa a falar do sistema quase que de casta, né? É o 1%, mas você tem também a beira ali dos que estão acima dos salários de 20 mil e que fazem tudo para obedecer a esse andar de cima. E isso é muito grave, né? E de abandono de qualquer projeto coletivo
e de um projeto de Brasil. Né? Isso é muito sério. Você falou na Revolta dos Búzios, que é também conhecida como Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, Viva João de Deus, Lucas Danta, Manuel Faustino, né? Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. E Luiz Gonzaga da Silva, Viva Maria Romana, mulher de guerra e de batalha, que sustentou a luta em Búzios e tantas outras. Né? É importante a gente entender 1798, que as pessoas do Brasil vejam o filme 1798, A Revolta dos Búzios, de Antônio Olavo, que é uma obra monumental. Né? Agora, em agosto, a gente tem o Agosto da Igualdade na Bahia, e 12 de agosto foi a data em que eles passaram por todo tipo de vilipêndio na Praça da Piedade, em Salvador. E hoje estão no panteão dos heróis da República Brasileira, graças à ação política de Luiz Alberto, na Bahia, e de outros parlamentares, e a visão que as pessoas acham que Dilma não tem, mas Dilma tem. Exatamente. Né? Foi no governo de Dilma, exatamente. Sim. Ela foi a mais corajosa de todos. A mais corajosa de todas. Mais corajosa, né? Eu queria voltar para essa questão do STF, porque, para mim, o debate sobre sistema de justiça e militares ele está diretamente ligado. Nós precisamos ter rupturas para o Brasil seguir em qualquer projeto democrático. Primeiro que, quando eu penso nos militares, eu também penso, Mauro, em um debate que a gente tem trazido aqui com frequência, que é a tentativa de militarizar toda a sociedade e aceitar uma ética militar autoritária que, nas entranhas da sociedade, como se essa produção de verdade de que os militares são as pessoas mais honestas, mais competentes, né, do país. Isso é um equívoco e nós precisamos debater com força essa questão. A outra é sobre o STF. Eu nunca pensei de chegar aqui numa bancada e dizer Gilmar está certo, mas Gilmar Mendes... Imagina, Alexandre. Gilmar Mendes está certo, está numa trincheira, né, importante. Né? Tem muitos ministros e ministras que a gente já pirou com esse STF, né? Mas nós estamos aqui posicionados na interpretação das questões e nós sabemos que, neste momento, o STF é a instituição da República que está segurando muita onda, porque a situação que está colocada com o governo do Brasil, que é um desgoverno, que é um negócio, né? E que é de muita irresponsabilidade, muito ficar de joelho para os Estados Unidos, né? O que foi a diplomacia brasileira, constituída e com bases muito sólidas no próprio Itamaraty, né? E de todos os ministros, as representações diplomáticas do Brasil no mundo, principalmente a partir do governo Lula, sob a liderança de Celso Amorim, e o que é a vergonha internacional subserviência do Brasil. Portanto, onde a gente se ancora para a defesa nesse momento é o STF, porque no Congresso Nacional a situação é muito difícil. A gente já debateu isso aqui com veemência. Eu trago essas questões para dizer, é preciso a gente puxar um outro debate, que aí a gente pode paralisar essa audácia desses militares medíocres, que é auditar a dívida externa brasileira, nesse momento em que se produziu uma brutalidade política, como a PEC 95 em 2016, congelando por 20 anos investimento em educação e saúde para pagar os serviços da dívida. Como Macri já feneceu na Argentina. Ele é um menino de recado do FMI.
né? E nós precisamos, o constrangimento para os militares é lembrar o que foi a Ponte Rio-Niterói, o que foram as grandes obras durante a ditadura militar, o que foi o horror deles, né? E considerar, olha, que fantásticos que são eles. Nós estamos pagando até hoje. Né? Nós estamos pagando até hoje o que eles fizeram com este país, as vidas indígenas que eles separam. Exatamente. Né? Milhares de vidas indígenas. Né? E o horror de uma violência muito bem documentada na obra de Lélia Gonzalez, né? E nos documentos históricos do MNU, que neste momento completa 42 anos, né? O livro organizado por Jonatas Conceição, que será também sempre um bem lembrado entre nós, o livro 10 anos de luta contra o racismo, o que motivou o MNU se lançar dia 7 de julho de 1978 na porta do Teatro Municipal, e o que fizeram os presos da cadeia pública de São Paulo ao mandar aquela carta para ser lida na porta do Teatro Municipal. Nós sabemos quem são os militares brasileiros. Né? São medíocres, são autoritários e não respeitam a Constituição. Estão como paladinos usando de retórica para dizer que defende a democracia. Né? Muitos deles, e eu estou falando dos que estão no poder. Eu não estou falando de Carlos Lamarca. Né? Claro que não. Eu não estou falando de Carlos Lamarca e de todos que deram a vida e que tentaram peitar para eles não derrubarem João Goulart em 1964. Né? Eu não estou falando daqueles que se levantaram, né, para não deixar o Congresso aniquilado em 64. Mas a gente sabe que esse país, Patrícia está correta, esse país produz Carlos Lacerda todos os dias. Excrescências políticas, como o Jefferson, né? Roberto o cara Jefferson. Voltou para a cena, né? O Roberto Jefferson voltou para a cena. Isso é um escândalo. Escândalo. E eles articulam um caminho para tentar se legitimar. Nós temos que ficar no front e dar combate. Né? Nós precisamos, e auditar a dívida externa brasileira, fazer reforma política, só sairá com a gente tomando a frente da luta, sem nenhuma brecha para conciliação com esses que querem uma democracia gourmet, uma democracia burguesa, e que são contra qualquer projeto popular de democracia. A Vilma fez então, referência... É isso que para nós está em jogo. Desculpa que... Não, que é isso. Não, só para organizar o pensamento. Olha para isso. Vilma fez referência ao MNU, para quem não sabe, Movimento Negro Unificado. Né? Na quarta-feira, às quartas-feiras, tem vindo aqui exatamente Ieda Leal, que é hoje a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, tem sido uma voz relevante aqui. Olha, dois superchats que eu queria ler aqui antes de voltar para você, Patrícia. Talvez até provoque manifestações de ambas. A Gleice Léo, temos que denunciar os gastos com propaganda do Bolsonaro ao invés de cuidar do Covid. E aqui, olha, Marina Espinheira. Vilma, ela mandou para a Vilma, mas acho que serve para a Patrícia também. Um abraço grande da família de G. Espinheira. Bom ouvir você, ele faz muita falta nesse cenário. G. Espinheira morreu em 2008, se eu não estou enganado. Patrícia, quem foi G. Espinheira? Quem foi G. Espinheira? Vilma! Não foi? Um sociólogo baiano, um pensador, professor da Universidade Federal da Bahia, né, que fez os combates dele durante muitos anos. Quando você chegou na Bahia, eu acho que ele já tinha morrido, Patrícia. Não, desculpa, eu estava aqui pensando em outra pessoa e não tinha associado o nome à pessoa, é óbvio, né? Ele já tinha morrido, mas enfim, o fato de um autor morrer não significa que ele não seja eternamente lembrado, muito bem lembrado pela Vilma. Peço desculpa, inclusive, para, né, a nossa. Desculpa, eu
Desculpa. Eu estava aqui... da família do G. Espinheira. Do Você G. ia para agora, Patrícia, para falar... Não, eu estava aqui pensando, não, e lembrando o seguinte, estava aqui muito com o nome na memória, para não esquecer, que é sobre esse abuso do judiciário, né? Como é que a gente pode pensar? E aí é uma proposta que é o seguinte, do ponto de vista da retomada da normalidade democrática, eu acho que a gente não tem como isso acontecer sem reformas fortes no judiciário. Estou querendo dizer o que com isso? Quando você tem aqui a chegada do Tomé de Souza, o Tomé de Souza vem para o Brasil, isso lá atrás, em 1548, ele chega, na embarcação dele vem uma família chamada Pires de Carvalho Albuquerque, que na verdade era Pires de Carvalho, naquele momento que vira Pires de Carvalho Albuquerque, é esse nome que eu estava, por isso que eu fiquei surpresa com a pergunta, eles viram Pires de Carvalho Albuquerque no meados do século XVIII. Essa família, ela se articulou ao longo da história entre o judiciário, a Secretaria de Estado ou depois, né, o que vira o nosso exército. Essa família, veja, de novo, eles chegam na embarcação junto com Tomé de Souza, e eles estão até hoje no Ministério Público, até hoje. O Pires de Carvalho Albuquerque foi o ministro do governo durante a ditadura militar do Figueiredo. Então, é preciso a gente parar com aquilo que, né, faz parte do nosso do fenômeno chamado patrimonialismo. Todos os estados, em uma situação capitalista, são patrimonialistas. A diferença é que o nosso patrimonialismo ele combina perversamente com o escravismo e depois com a herança da escravidão, do escravismo, que é o racismo institucional. Durante os nossos governos, a gente, na política ativa, né, a política externa do Brasil ativa e altiva do Celso Amorim, houve uma reforma na maneira de ocupar dos concursos do Itamaraty, tá certo? Incluindo cota, que é necessária. No judiciário não houve. Isso não é à toa. E isso explica muito esse encastelamento da Lava Jato. Isso explica muito o fato de que a gente tem entre os maiores recebedores, pagantes, né, recebedores do Estado brasileiro, acima dos 200 mil mensais, está no judiciário. Isso explica o fato de que até hoje, um projeto de vida das classes dominantes, que seus filhos saem da graduação com 20, porque entra com 17, né? Entra com 17, porque para eles a universidade pública é quase que uma extensão da sua casa, é um direito quase extensivo, né, de família, e eles saem dessa universidade, prestam concurso, passam com 26, 27 anos, você tem um sujeito que está no judiciário, certo? Sem nenhuma experiência de vida, sem nenhum acúmulo político no sentido não partidário, político de atuação no mundo, de leitura, de formulação, tá certo? Então, assim, é inadmissível que hoje a gente ainda, né, mesmo depois dos nossos governos, nós não tenhamos incidido sobre a maneira como o judiciário ele é ocupado por aquilo que o Wilson Ramos Filho Xixo chama de a direita concursada, que é um conceito de um setor da classe dominante brasileira, tá certo? E que isso, aliado a esse grupo das forças militares, é muito perverso para o Brasil. Eles fazem mal no Brasil, porque o que acontece? Como eu disse, né, todas as sociedades em situação capitalista são patrimonialistas, tá certo? Porque é um setor da classe dominante que dá base de sustentação ao governo. No caso brasileiro, o que é peculiar no nosso caso, é que essa herança do escravismo faz com que esses setores tenham a desigualdade como projeto. A desigualdade é projeto não só desse judiciário, tá certo? Desse setor judiciário, dessa direita concursada, como desse setor das Forças Armadas, que é a maioria. Ainda que haja tensões entre eles, eles não têm como projeto um país menos desigual. Aliás, o contrário. Não é para eles continuarem recebendo, acumulando salários e acumulando dividendos, né, vindo do Estado, eles precisam que essa política de diminuição das desigualdades e do Brasil profundo não seja projeto, não esteja dando a linha do Estado, que eles deem a linha do Estado, que essa desigualdade como projeto. A desigualdade no Brasil é projeto,
tá certo? E não é qualquer desigualdade, é uma desigualdade criminosa, é uma desigualdade perversa, é uma desigualdade, enfim, assassina, genocida. A Patrícia fez referência à família Pires de Carvalho Albuquerque, então não é coincidência que o ministro do Exército do governo do general João Pedro tenha sido Walter Pires de Carvalho Albuquerque. Um dos denunciados pelas comissões de verdade como um dos que cometeu mais crimes de tortura. Essa família chega com Tomé de Souza, repito. A gente está falando de 1548. Né? Só uma última coisa. O ministro que foi, né, do governo Temer, o Henrique Meirelles, escreveu um artigo em 2015 usando essa família para emplacar o seu projeto de Ponte do Futuro, o projeto do golpista do Ponte do Futuro. Só que ele não diz que essa família ocupa o Estado e que eles foram responsáveis pelo aprisionamento de milhares de indígenas, a morte de outros tantos, tá certo? Isso como política de Estado da coroa portuguesa. Não há inocentes nessa história. A gente não pode fingir que isso não existiu. E só para a gente entender como essa articulação acontece, foi nessa manchete, nossa manchete, agora há pouquinho, no Brasil 247, algo que pode parecer... Não, é surreal, pode parecer inacreditável, mas ele é verdadeiro. Vou só falar disso e aí vou chamar uma convidada aqui para a nossa roda. Já estou vendo ela está aqui na sala de espera, quero muito a chegada delas. Até queria ver, viu, se você pode... tinha te pedido para você ficar até 11h45. Você consegue esticar mais 10 minutinhos? Eu estou de boa, hein? Então, tá bom. Eu quero botar vocês duas em conversa com ela. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês algo que é inacreditável, mas é ilustrativo de como as coisas são feitas, né? Porque as coisas não descem do céu. Não descem do céu. Elas acontecem numa articulação muito concreta. Tá aqui. Fiquei muito chocado com essa reportagem. É o seguinte. Existe o Comando Militar Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos. Houve uma reunião, o Trump foi lá dias atrás, numa reunião do Comando Sul, e estava lá o secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, que é o Mark Esper, secretário de Defesa dos Estados Unidos. No discurso que ele faz, então há uma série de diálogos, tem o link aqui na matéria, entre o Trump e as autoridades que estão lá presentes. O Trump levanta a bola para esse general Mark Esper e ele diz assim, acreditem, é verdade. Está lá o texto, eu vi a transcrição do texto em inglês. E quero agradecer nosso presidente brasileiro Bolsonaro com nosso novíssimo acréscimo ao nosso quartel-general, General David, um dos mais afiados nas Forças Armadas brasileiras, um dos mais afiados no entendimento das Forças Armadas brasileiras. Novamente, brasileiros pagando para ele vir aqui trabalhar para mim, para fazer diferença em segurança. Ele se referia ao general David Bellon, que assumiu um posto no Comando Sul das Forças Armadas, pago pelo Exército Brasileiro, pago pelo Estado Brasileiro. O Estado Brasileiro paga para um general americano controlar o Brasil. E o governo Bolsonaro, ele tem algo inédito na história do Brasil. Existe um general brasileiro, Alcides Valeriano de Faria Júnior, que integra o Comando Sul do Exército Americano. Pela primeira vez na história, a partir de 2019, portanto, já governo Bolsonaro, o general brasileiro está no Comando Sul do Exército Americano, subordinado ao Comando Sul do Exército Americano. Então, só para a gente entender que essas coisas têm um caminho de articulação muito concreto. Elas não acontecem não são teses, né? E acho que essas revelações da Vaza Jato são muito interessantes, porque elas vão mostrando esse caminho. Nós vamos até falar mais tarde sobre isso, mas eu queria abrir passagem para a chegada aqui da reverenda Ana Esther. Ana Esther, querida, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde aí já, né? Tudo bem com vocês? Muito bem. Olha, a reverenda Ana Esther está ficando já uma amiga querida, ela é ministra ordenada. Tem alguém que está com um áudio aí replicado? Estou pedindo, alguém está com o 24, com o nosso
programa rolando aí. Será que sou eu mesmo? É capaz, às vezes eu faço essas coisas. Não, não sou eu, não. Também não. Eu Nem também ao- não. Pronto. Resolveu. Então, como eu estava falando, a Ana... Não, ainda tá ecoando minha voz aí em algum lugar. Se ela já é difícil uma vez, duas, pior ainda. Pronto. Reverenda Anistéria, ela é ministra ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana. Mora agora nos Estados Unidos, mas é brasileira, mineiríssima brasileira, e acho que tem algo muito, muito importante na presença da reverenda Anistéria, que é o fato dela ser